Pronto. Boa noite, Cadê o mais uma vídeo? vez, todos bem-vindos, né? Eu sempre gosto de começar uma turma falando de duas metáforas, né? Mas hoje eu vou falar só de uma, tá? Vocês, cada um forjou sua espada, né? Um formou em psicologia, outro em pedagogia, outro em nutrição. Muito bem. Agora vocês vieram a uma escola onde é que vocês vão aprender a usar essa espada, né? Nós vamos saber usá-la e muito bem usada, ou seja, a psicanálise ela faz introduções e cortes profundos, né, nas pessoas, Oh, aonde a gente tem que saber que elas têm que entender que elas têm que tomar consciência da consciência intencional dela. Ou seja, a palavra intencional ela vem do baixo latim, né? Significa luz, né? Sabedoria. Muito bem. Então, quando a gente toma essa consciência e nos colocamos à disposição de poder perceber todos os objetos que existem no mundo, e nós podemos, então, transitar entre eles. No momento, para alguns aqui, que ainda não me conhecem melhor, né, a Thalita, o Vitor, eu vou ser um objeto, porque ainda nós estamos nessa parte de conhecimento, de interação, então estou sendo objeto de estudo deles e eles estão sendo meu também. Muito bem. Quando a gente estiver mais entrosado, aí nós vamos nos tornar entes, né? De entidade, ou seja, o único ente que se relaciona com todos os objetos existentes é o homem. Eu me relaciono com o computador, mas o computador ele não se relaciona comigo, tá? Então, quando a gente vê essa questão aí de inteligência artificial, no meu modo de entender, isso aí é a maior balela que existe, tá? Porque para fazer um mega robô, um mega computador, precisa da inteligência do homem, tá? Agora, atrás dessa questão da inteligência nossa, do humano, ele sempre vai tentar manipular e dominar o outro. Então, felizes de nós que podemos estar aqui aprendendo a usar a psicanálise, essa ferramenta, aonde nós podemos usá-la para ajudar muita gente, mas muita gente mesmo, né? Diferente de quem mexe aí com as megatrônicas, né? Com a robótica. A intenção deles é só fazer cada vez mais aparelhos sofisticados, aonde eu, por exemplo, eu não tenho a mínima ideia de como trabalhar, né? Com um robô assim altamente sofisticado. E outra coisa, um robô desse muito sofisticado, por mais que ele atenda à necessidade do ser humano, ele é frio, ele é insensível. Estão dizendo que estão até produzindo agora uma nova espécie de robô mais sofisticada, aonde ele vai poder expressar afetividade. Eu quero ver, né? Eu vou ainda estar vivo para ver como que uma máquina vai, assim, claro que ela vai ter software, né? Sofisticadíssimo, que ela vai falar, eu te amo, você está bem, como é que você está hoje? Mas isso não passa nada mais, nada menos do que uma automação. Agora, veja bem, vamos colocar, traduzir isso hoje na sociedade. Na realidade, hoje não estamos todos autômatos? Estamos, a maior parte.
a maior parte não tem consciência, né? A maior parte elege as mídias, né, para que as mídias possam nos dar âncoras, tá? Então, tipo assim, William Bonner, essas pessoas que mexem na área financeira, e nós ficamos aqui escutando eles sem exercitar a nossa capacidade de pensar. Então, se a gente for parar para pensar na palavra âncora, âncora é aquilo que serve para afundar e segurar um navio. Olha quantas 1.000 toneladas pesa um navio. Então, na realidade, nós estamos sendo afundados e paralisados perante o Bonner pensa para mim, a Renata sabe o que é, em quem eu devo votar, a Lilian Wittfeld é que sabe onde é que eu vou aplicar meu dinheiro. Então, hoje, a capacidade de pensar ela está sendo tirada a cada dia que passa de nós, seres humanos. Falando nisso, eu lembrei de um grande autor, e foi, né, hoje já falecido, Erich Fromm. Ele foi um psiquiatra, ele foi um grande psicanalista americano. Erich Fromm, em 75, ele escreveu seu último livro, chamado Anatomia da Destrutividade Humana. Eu acabei de... E só tem em inglês, tá? Eu acabei de traduzir parte dele com uma reescrita, depois eu vou mandar para vocês, tá? São 1.200 páginas, mas eu consegui baixar isso aí, fui cortando o que era mais interessante, para umas 600 e poucas páginas. Erich Fromm, gente, em 75, ele já falava que quando chegássemos, ele nem sacava que existia Zap, né? Redes sociais, ele falava que os homens iriam viver por slogans. E hoje a gente vê que a maior parte quer viver de posts, não é isso? Deixa eu só silenciar meu Zap aqui, porque senão ele fica me chamando aqui. Gente, desculpa aí. Então, vamos lá. Então, hoje, a gente vive à base de slogans, de posts motivacionais. Então, para eu deixar um ser humano com estado de prontidão para trabalhar, produzir, se sentir melhor, eu tenho que estar motivando ele todo dia, toda semana. Então, a gente vê que as empresas elas gastam muito dinheiro com essas palestras motivacionais, né? Para que os seus colaboradores possam dar maior desempenho. Desculpa. Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês que nós, seres humanos, nós temos 4 mundos. O primeiro mundo é o mundo quando a gente sai do continente materno. Nós temos um mundo biológico. O segundo mundo seria o mundo sociológico, aonde eu vejo que nós nascemos para a nossa vida mesmo quando a gente adentra esse mundo sociológico, tá? Por volta dos 7 anos de idade. Eu prefiro me basear nas premissas de Henriet, foi um grande psicanalista e psiquiatra francês. Ele é muito conceituado, inclusive estudado até hoje nas residências de psiquiatria, tá? Ele falava assim que o ser humano, né, ele só vai estar pronto a partir dos 7 anos de idade, quando a sua arquitetura neuronial ela vai estar totalmente formada. Ou seja, quando o neonato vem ao mundo, a capa da baía de mielina, né, ainda não está pronta, ou seja, é uma capinha de gordura que tem no corpo do neurônio que regula a passagem da bomba de sódio, os íons, né, cloro e potássio, para que não haja um estímulo e esse estímulo seja muito rápido. Um exemplo clássico,
Se a gente pegar um neonato, um nenenzinho, começar a fazer cosquinha na barriga dele, ele vai do riso em milésimo de segundo, se aquela cosquinha incomodar ele, ele vai ao desespero, ele vai aos gritos, não é verdade? Então, quer dizer, o leãozinho nasce pronto, o gatinho nasce pronto, o cachorro já nasce pronto, o gatinho e o cachorro, onde é que eles vão evacuar? Eles não ficam naquele lugar. Agora, um único filhote da família zoológica que chafurda nos próprios excrementos, se a gente não tirar e não limpar, é o filhote humano. Então, a partir dos 7 anos, inclusive, é minha concepção também, que é a idade mais certa para a alfabetização, tá? Porque a criança vai estar pronta para ela entrar na sociedade, receber as normas ortográficas, as normas aritméticas e o seu posicionamento para compreender o que é a segunda sociedade, onde é que ele tem que se portar, aprender a conviver. O terceiro mundo seria um mundo psicológico. Esse é um mundo muito particular. E ele vai depender das duas instâncias que eu já falei, da biológica, ou seja, do romance familiar, de como essa família vai fazer a operagem, ou seja, a criação de um modo geral, tá? Papai, mamãe, tio, vovô, seja lá quem seja, e esse mundo ele vai se desenvolvendo e vai se solidificando aos poucos. E também, quando ele adentra ao mundo social, ele já está com essa base psicológica pronta, tá certo? O último mundo é um mundo muito particular e que é o mundo espiritual. Agora, a pessoa ela só vai tomar consciência e adentrar a esse mundo pelas suas próprias pernas e pensamentos a partir que ela se tornar um adolescente caminhando para jovem adulto. A gente vê muito assim famílias que vêm de berço católico ou protestante ou umbandista, seja lá qualquer área. É muito comum quando esses jovens, esses pré-adolescentes pegam ali 14, 15, 16 anos, eles migrarem para outra ideologia religiosa. Tá? Então, olha para vocês verem a complexidade do mundo humano. Enquanto um leão de 2 anos já é um macho adulto e se vira, o filhote humano leva uma média de 22 anos para se formar. Um cachorro com 8 meses, ele já é um macho adulto. Então, o nosso psiquismo, gente, vai muito além do que uma arquitetura neuronial, do que um cérebro. Tá? A nossa linguagem ela é um pouco diferenciada também da psiquiatria, né? Com quem a gente se comunica muito próximo é com a psicologia. Nós temos, a psicanálise tem uma visão bem diferenciada do que nós percebemos dentro de algumas entidades, tá? E nós vamos ver isso. Não precisem se preocuparem. Nos primeiros 6 meses, eu vou até pedir para vocês não estudarem muito, apenas o que eu vou passar para vocês. Nesse primeiro momento, eu tenho que trabalhar com vocês a quebra de fantasia, muitas fantasias a respeito da psicanálise, a respeito do próprio ser humano, da integração dele com
o mundo com a consciência intencional. Então, vocês vão ver que a nossa aula ela é teórica, mas ela é muito prática. Eu vou trazer aqui vários casos, vou estar sempre exemplificando, ok? Então, podem ficar tranquilos. Eu tenho certeza de que daqui 6 meses vocês já vão estar assim, sabendo de muita coisa sem perceber. Tá? O grande segredo da psicanálise é quem ensina a psicanálise. Em primeiro lugar, o mestre ele falava o seguinte, o grande Sigmund Freud, em primeiro lugar, é fazer com que os proponentes, né, os aficionados à psicanálise, que eles comecem a criar uma certa fantasia para que eles possam entender que cada ser humano ele age de um jeito e ele vê as coisas de acordo com a perspectiva dele. Então, muitas vezes nós vamos estar lidando com pessoas que não têm consciência da sua consciência intencional. E aí eles vão se deparar com muitas repressões, com muitos pensamentos represados, né, que eles não dão conta de perceber muitas coisas que se passam dentro de cada ser humano. Então, a gente vê aí, a internet está muito violenta, né? Nós estamos vendo brigas de todas as ordens, políticas, religiosas, né? Ideológicas. Então, o que está imperando hoje é a crença limitadora. Maior parte das pessoas tem as suas crenças e toda crença limitadora, ela interfere no pensamento lógico, ela interfere no juízo de valor. Normalmente, o juízo crítico é sempre rebaixado. As pessoas, elas agem muitas vezes, nós estamos vendo isso, de uma forma muito infantilizada. Você fala uma coisa para a pessoa, ela não tem aquilo, né, metaforicamente falando, enzimas psicológicas. A pedagogia, né, Maite, ensina para a gente o seguinte: primeiro a gente tem que ter os impulsos, eu tenho que escutar, vou reprocessar e depois eu vou fazer os outputs. Na psicanálise, a gente enxerga normalmente as pessoas que não têm essas enzimas psicológicas para ter maturidade emocional para escutar o que ela tem que escutar, sem reações infantilizadas. Tem gente que xinga, nome feio, bate, cospe, apronta um auê, assim, igual uma criancinha de 3, 4 aninhos, você fala não com ela te chuta a canela, ela te cospe, né? Balança os pés, dá birra. Então, a gente vê adulto aí fazendo birra, igualzinho uma criancinha de 4, 5 aninhos, né? Então, é com essas pessoas que nós vamos trabalhar. É com essas pessoas que nos procurarem, e vocês aí que estão trabalhando lá na clínica, né? Lá com a Poliana, lá, vocês estão vendo, assim, quantas crianças de idade, assim, o corpo de adulto e alma de criança, né? Se autodestruindo, roubando, negociando, dissimulando. Quer dizer, esses são todos os sintomas de todo drogadito. Dissimulados, negociadores. Para eu parar, para eu fumar menos, você tem que me dar isso. Quer dizer, isso tudo foi aprendido dentro do berço familiar. Então, quando a gente está fazendo anamnese, né? Eu sempre ensino a começar a anamnese pelo romance familiar da pessoa.
quem que foi papai, quem que foi mamãe, teve doença mental na família, uso de drogas, teve epilepsia, tá? Epilepsia e me faltou aqui agora, é uma doença muito corriqueira hoje, quase está se expandindo muito no Brasil, né? A diabetes, elas produzem muitos sintomas esquizofrênicos. Então, quem tem papai e mamãe portadores de diabetes ou epilepsia, o comportamento de educador dele é um comportamento falho, muito falho. É de acordo com o estado emocional dele. Então, os filhotes dele sofrem muito, tá? E, infelizmente, eles têm uma visão distorcida da vida e passam também essa educação de uma forma distorcida, ok? Desculpa, Sérgio, perdi Oi. aí. O que você falou sobre a questão? Qual é a relação da questão da diabetes com o pai esquizofrênico? É alguma Não, coisa nesse não, não, sentido? não. A diabetes, tanto o Ah, diabético quanto o epilético, os pais que ah, têm, são portadores dessa patognomia, sim, eles educam de acordo com o estado emocional deles, deles. Ah, tá, entendi. Então, entendeu? vai de acordo com a questão do estado emocional, no Sim, do dia. sentido do enfrentamento diário, Sim, do dos conflitos enfrentamento diários. diário. Sim, e nós sabemos que a diabetes é muito avançada, todo portador de diabetes ele tem sintomas muito parecidos com a esquizofrenia. É, por isso que eu te perguntei, eu achei que fosse alguma coisa Não, não. relacionada. Sim, É, é por isso isso que eu mesmo. associei, falei, eu fiquei sem entender, porque assim, Não, não. qual é a relação aí, Sim. né, da questão de Então, esquizofrenia? tudo para eles é superdimensionado. Tá? Sim. Ô, gente, Uhum. eu estou tratando de uma jovem senhora, só para vocês terem ideia, ela tem filhos, assim, 3 filhos. Um está com 12, outro, uma menina com 15 e um rapaz com 19, que até passou no vestibular agora, na Federal. Tá? Até muito bem colocado, em primeiro lugar. Essa senhora, ela é diabética, Poliana, ela bebe para danar e não faz Hum, uso de insulina. Quando ela surta, ela me contando, ela apronta uma confusão em casa. E aí os hum, filhos ficam naquela tensão, naquele medo, tem que correr para levar para o hospital. E ela, uhum, então, se sentiu agredida pelo filho mais velho. O que ela fez? Saiu de casa. hum, Alugou um apartamento, uma kitnet para ela, e deixou os meninos sozinhos. Né? tá. Entenderam? Aham, A mesma coisa é o epilético. Por ele não saber a hora que chega a crise, ele vai ficar sempre tenso. E aquela uhum. tensão de passar esse sentimento de angústia, de tensão para os filhos, cria uma situação educacional muito ruim. Trazendo a insegurança, certamente, né? Sim, da Porque insegurança. a gente escuta muito isso na clínica, assim, né? Lá ali na clínica, drogadícios, né? Eles vão trazer uma realidade que é muito desse lugar, Sim, desse esse desarranjo familiar, sim, né? muito, Poliana, muito. Então, é por isso que eu queria entender, eu gostaria de entender a relação, porque muitas vezes eu noto que essa mãe ou esse pai tem uma relação assim, eles têm não, é uma relação direta Sim, nessa escolha por essa vida com a droga. O sim, suprimento da droga ali vem justamente porque sim. essa criança que só cresceu de tamanho, não cresceu Emocionalmente, né? emocionalmente, né? Então, Psicologicamente. assim, psicologicamente, zero, tem nada, né? Então, assim, Sim. é por isso que eu fiquei sem entender. Aí eu quis entender melhor aí, porque às vezes os meninos também estão com dúvida. Cadê Não, o não. Vitor? Cadê todo Gente, mundo? ô, gente, qualquer dúvida pode perguntar, tá? Aqui nós vamos debater o tempo inteiro. Hoje eu acho que está todo mundo meio tímido, né? O primeiro dia, tá? Mas daqui a pouquinho todo mundo vira ente, né? Ainda Isso. somos, alguns ainda somos objetos, vamos dizer assim, tá?
Mas, então, a primeira sociedade nossa, que é a sociedade familiar, né? Um dos autores que escreveu vários livros, assim, foi fantástico, é o Erich Fromm, tá? Em cima disso, e também quem escreveu muito sobre adolescentes e sobre jovens e adolescentes é Erik Erikson, tá? Depois eu indico os livros, eu tenho muitos textos com releitura, eu vou estar mandando para vocês, tá ok? Então, muito bem. Vocês viram como nascer, vir ao mundo, ser expulso do continente materno, tem até Hegel, né? Um grande filósofo francês, que usou a expressão em francês, mas eu vou aportuguesar, que a gente usa aportuguesado, né? Dancei, né? Tem uns que falam assim, dancei sem música. É isso aí. Quando ele fala que a criança sai desse continente materno, ele usa a palavra dancei, ou seja, fui jogado no mundo. A tradução é essa, ok? Então, esse estar jogado no mundo, o filhote humano, ele precisa de muito hold, muito aconchego e de muita orientação e carinho para essa educação se evoluir para um equilíbrio. Então, a gente vê mães agitadas, estamos vivendo uma época de muita agitação, de muito uso de álcool, de droga, lícitas, ilícitas. Gente, para vocês terem uma ideia, eu recebi um relatório da Organização Mundial do Brasil, da Saúde. O Brasil é o campeão de Rivotril. Em 2019, foram vendidos 23 milhões de caixas de Rivotril. Gente, é uma disputa. Então, você toma Rivotril ou você usa a maconha. Não é? E a maconha ela entra no Brasil em 1919 para tratamento da tuberculose, porque eles viram que a maconha ela acalma. E como se curava a tuberculose? Se cura até hoje, né? Hoje é muito usado o sal de niacina, ou seja, é acalmar o tuberculoso, porque ele tosse, fica irritado e tosse, e joga os bacilos para fora e respira de novo, e ele vai só se infectando. Então, naquela época ainda não tinham descoberto o sal de niacina, eles, então, viram o efeito terapêutico da maconha. Introduziram ela no Brasil em 1919, de 19 até mais ou menos, se não me engano, 54, a maconha teve o uso terapêutico. Mas depois ela foi se propagando e todo mundo vendo que ela diminuía a sensação de angústia. Mas só que tinham que ser usado cada vez mais quantidades. E foram aí que começaram alguns, vamos dizer assim, negociantes inescrupulosos, colocando mais outras coisas na maconha, né? E ela ficou clandestinamente, sempre foi muito vendida, tá? Então, para vocês verem, estamos falando de sociedade, estamos falando de doença, estamos falando de comportamento educacional dos pais, desequilíbrios dos pais, desequilíbrio dentro da área social e na formação de uma arquitetura psíquica totalmente neurotizante, né? Neurotizante. Bom, então aqui agora vamos dividir a tela aqui com vocês para que a gente possa começar os nossos estudos aqui. Muito bem. Então, aqui. Bom, vejam aí. A neurose é uma enfermidade do sentimento. Seu cerne é a supressão do sentimento e
suas transmutações em ampla variedade de comportamento neurótico. A estonteante variedade de sintomas neuróticos que vão desde a insônia às perversões sexuais. Fizeram-nos pensar na neurose como pertencendo a categorias. Porém, os diferentes sintomas não implicam diferentes enfermidades. Então, vamos esclarecer isso. Kraepelin, predecessor de Freud, foi um psiquiatra alemão, ele começou a fazer a organização da nosografia, ou seja, o que é nosografia? Estudo dos sinais das doenças mentais. Então, a psiquiatria, ela sempre teve historicamente uma ideologia pedagógica de contar sintomas. E a própria psiquiatria, ela sempre foi usada como instrumento de dominação e coerção dos maus comportamentos. Tá? Vamos fazer uma viagem na linha do tempo. Em 1533, na França, aparece o primeiro hospital psiquiátrico, tá? Salpêtrier. Inclusive, num livro muito gostoso de se ler, do Michel Foucault, História da Loucura, esse livro eu tenho em CD-ROM e vou disponibilizar para vocês, tá? Depois eu mando lá no grupo para vocês lerem. O pensamento, Foucault faz uma análise muito profunda da sociedade na época. O pensamento ideológico religioso da época era de Santo Agostinho. Santo Agostinho preconizava que o ser humano teria que trabalhar apenas 4 horas por dia e louvar a Deus 6 horas. Em 1500, há essa ruptura, e que começa um trabalho desde 1022, com Santo Anselmo, introduzindo os pensamentos de... me faltou o nome dele, que vai superar os pensamentos de Agostinho. Tá? Daqui a pouquinho eu lembro e passo. Então, esse pensamento começa a se mudar com a Revolução Francesa. O ser humano teria que trabalhar mais. Então, como não tinha máquinas ainda, o ser humano, às vezes, tinha que trabalhar 10, 11 horas por dia, tudo braçalmente, e inclusive as crianças. Bom, mas como ainda tinha aqueles hábitos, aqueles arquétipos baseado em Santo Agostinho, lembrei aqui, São Tomás de Aquino. A ideologia muda com a introdução de São Tomás de Aquino. Ou seja, o ser humano teria que trabalhar mais e louvar a Deus apenas aos domingos. Ok? Muito bem. Essa época, há muita efervescência na França, e um pouco mais à frente também vai aparecer Lutero e Calvino, que muda toda a concepção e é instaurado o protestantismo. Tá? Em 1935, eles estavam sem saber como é que eles fariam, porque a maior parte da sociedade francesa era indolente, porque já havia sido acostumada naquele estereotipo. Mas orar a Deus, que Deus proveria tudo, e trabalhar menos. Muito bem. Eles, então, inventaram a primeira carteira de trabalho, em 1935. Olha, para vocês verem, a política, a ideologia do Estado é fantástica, né? Por que inventaram a carteira de trabalho? Pelo seguinte: se a pessoa fosse pega à toa na rua, ela não podia ser presa por crime, não é? Sem ter sido antes acusado. Mas ela, então, seria
considerada alienada. E, na não apresentação da carta de trabalho, né? Carteira é uma coisa mais atual, na França chama-se carta de trabalho, quer dizer, alguém assina uma carta e fala assim, ó, o Sérgio está trabalhando aqui para mim, tá? Seria isso. Muito bem. Essa pessoa era levada imediatamente para Salpêtrière. É o maior depósito humano que a humanidade já teve. Salpêtrière foi construída para abrigar 900 internos. Chegou numa época que Salpêtrière estava com 9.000 internos. Eles eram usados pé-gema, aquelas correntes com bolas pesadíssimas para eles não fugirem. Eles dormiam em colchão de palha, no frio, nos próprios excrementos. Então, essa foi a primeira noção de tratamento psiquiátrico no mundo. Só lá na frente que Kraepelin vai mudar um pouco essa concepção. E Freud, então, muda totalmente. Voltando ainda a 1500, a primeira palavra utilizada para o louco é a palavra alienado, né? Fora da noção, fora do juízo de realidade. Muito bem. Vamos brincar com a palavra alienada? Vamos separar em sílabas, né? Ali, traço, traço, nada. É essa concepção que a psiquiatria sempre deu às pessoas que não rezavam na cartilha ideológica do Estado. Então, essa especialização, ela sempre foi usada por todos os estados para poder punir aquele ser humano que não se adequava. Agora vamos dar um pulo na história mais recente. Vão em 1974. Aqui no Brasil, todos já devem ter escutado falar, ela praticamente está extinta, da Clínica Pinel, que era ali na Avenida Antônio Carlos, tá? E tinha também a famosa Casa de Campo. Todas as pessoas que não eram de acordo com a ideologia militar e que não era guerrilheiro, né, não era considerado subversivo, era internado na Clínica Pinel e levado para essa casa de campo, que era lá no fundão de Lagoa Santa. Gente, eu tratei de um homem, ele esteve internado lá por questões políticas, ideológicas. Esse homem sofreu 38 sessões de choque elétrico. Ele perdeu toda a capacidade cognitiva dele. Não tive muito o que fazer. Ele se tornou, gente, um paranoico. Tá? Mas vamos andando aqui, né? Vamos falando. Olha aqui. A essência do mundo é vontade insaciável. Eu, vocês, todos nós. Então, a gente quer mais uma roupa mais melhor, a gente quer um carro melhor, a gente quer um apartamento ou uma casa mais confortável, emprego, capacidade de estudo, de especialização, né? A vontade é conflito e dilaceração e, portanto, dor. Sullivan, um psicanalista americano, ele preconizou o seguinte: o ser humano adulto, quanto mais sábio ele é, mais sozinho e seguro ele se sente. Porque a gente vê as coisas e tudo que a gente sabe, vê as manipulações políticas, ideológicas, religiosas, esse monte de aprontação que fazem com a massa humana e a gente enxerga,
A gente não tem como falar isso para certas pessoas. Eles não dão conta de escutar, eles vão achar que a gente é doido, não é? À medida que o conhecimento torna-se mais distinto e que a consciência se eleva, cresce também o nosso tormento. Ô, gente, eu me lembro que em 79, eu no meio do meu curso, eu conversei com a minha professora, falei assim, minha professora, ela me chamou, né, que ela viu que eu estava muito irrequieto, e ela falou assim, ô Sérgio, aqui, esse lugar aqui não é para você, não. Você está no curso errado. E eu realmente decidi até sair, sabe? Na época eu fazia medicina, eu resolvi largar o curso. Falou assim, você é mais filosofa com o cérebro humano do que você vê ele como objeto de estudo para tratamento. Falei, então tá certo. Chamava Lucille. Gente, eu sou muito grato a essa mulher. Eu virei para ela e falei assim, a vontade que eu tenho de botar meus livros tudo aqui no pátio e meter fogo. Porque cada dia que eu estudo, que eu fico sabendo das coisas, mais eu vejo como a massa humana é manobrada. E como que a maior parte chafurda nas drogas lícitas e ilícitas. Gente, foi um desespero. Eu passei meu act out, sabe? Botei tudo para fora, porque eu não dei conta. E eu era assim, eu quase não ficava na sala de aula, não. Eu mais ia para a Fafiche estudar filosofia, economia, ver as aulas, do que as próprias aulas que eu tinha que assistir. Então, realmente, eu estava no lugar errado. E aí, graças a Deus, eu conheci o tal do Sigmund Freud, né? Aí eu me achei com força. Então, a minha carreira já está aí mais de 30 anos, clinicando, lecionando, muitos trabalhos. Eu queria também falar aqui um pouquinho de mim. Eu fiz um trabalho junto com a Universidade Federal de aprendizado, desenvolvimento de aprendizado, no Alto Caparaó e Caparaó. Nós fizemos um trabalho muito bacana com aquela comunidade e eu fui agraciado com um livro pela Unesco. Então, o NEP hoje é a única escola de psicanálise que é reconhecida pela Unesco. Tá? Foram longos anos de trabalho dedicado ao ser humano. Então, parabéns a todos que estão aqui. E nós temos essa dádiva, eu diria esse ministério, de estar entregando o nosso trabalho com amor para o ser humano. Ok? Mas vocês podem me perguntar, mas o médico também é. Eu vejo um pouco diferente a medicina. A medicina, desculpa até o grosso modo que eu vou falar aqui, a maior parte vê o ser humano só número, ok? O paciente do quarto 38, número tal, fez óbito, não aguentou. Eles não têm muita interação emocional, e nem pode ter, né? Porque senão eles não executam o trabalho deles. Mas, principalmente, a cirurgia e a psiquiatria, é quase que eles veem o ser humano como um objeto. A cirurgia é quase que um mecânico. É como se ele abrisse um capô do carro e começasse a tirar peça por peça, sabe? Seria assim. Então, vamos dar prosseguimento. Os fins em substância é ilusório, ou seja, é o que eu chamei ainda há pouco de consciência intencional. Tá? Um grande filósofo um alemão da época de Freud, ainda muito jovem, chamava-se Schopenhauer, ele falava assim, a posse do objeto é o túmulo do desejo. Então, muitas vezes, nós temos alguns sintomas compulsivos à compra. Eu quero comprar uma caneta Montblanc. Aí o cara investe R$ 5.000 nessa caneta. Ok? Ao adquiri-la, a primeira semana vai ser uma lua de mel. Depois, aquela caneta, uma caneta Bic, vai fazer o mesmo efeito.
Então, os fins em substância, muitos desejos, eles são usados para apenas promover os sintomas neuróticos. Tá? Com a posse, desvanece todo o atrativo. O desejo, porém, renasce de nova forma, e como ele, a necessidade, caso contrário, eis a tristeza, o vazio, o tédio. Inimigos ainda mais terríveis do que a necessidade. Então, muita gente, por não saber o que passa dentro dela, elas se tornam consumistas. Ou, numa comorbidade, elas passam a usar droga, são os drogaditos. Ele já tentou de tudo na vida dele, ele não consegue aplacar aquele desejo. Então, ele começa a perceber essa angústia existencial, essa angústia sinalizadora de morte, que ela tem que ser aplacada. E no aí... Caso da... Oi? Desculpa, rapidinho. No caso da comida, Sérgio, ela também entra aí como algo compensador? Sim, sim. São os bulímicos, né? E até também temos que lembrar os anoréxicos, né? Tá? Uhum. A anorexia nervosa, ela acomete muito mais as mulheres, né? É mais grave, tá? Podendo levar a óbito. Elas têm, já virou tese, essa etiologia já está comprovada. Normalmente, toda anoréxica ela é filha de mães compulsivas obsessivas de 4º grau, altamente adoecidas. Tá? Ô, gente, então aqui agora eu vou tirar a tela e nós vamos nos dar o direito de um pequeno debate, né? Gostaria que todos habilitassem câmeras e microfones. Por favor. Ai, ai. Sérgio, Vamos que eu vou vamos, né? abrir a minha aqui em conjunto com a da Thalita, senão vai dar Não, retorno. tem problema não, tranquilo. Até agora, todos conseguiram perceber, entender, dúvidas? Não vou mentir, não. Assim, mais ou menos. Vitor, vamos devagar, né? Vamos devagarzinho, estamos indo devagarzinho. Estou só colocando aqui os conceitos básicos naquele material adicional que eu mandei para vocês. Eu vou estar citando os grandes estudiosos de psicanálise e sociologia, tá? Eu sou muito fã e tenho alguns livros deles, do escocês Donald Fairbairn. Tá? Fairbairn foi, na minha concepção, um dos que mais estudou, junto com Eric Fromm, né? Aí eu estou falando de psicanalistas, tá? Porque lá eu vou citar outros também, grandes sociólogos, principalmente Elie Chinois, né? Estudou muito isso. E, gente, olha, eles demonstram comportamentos de todas as ordens, dentro da cultura, dentro de várias culturas. Inclusive a questão do vestir, do comer, a importância, isso nós vamos ver quando nós vamos estudar Totem Tabu, estar na mesa, estar podendo saborear um banquete com quem a gente gosta, é o horário mais nobre e que a gente deveria dar mais atenção. Então, sabe, Poliana, até sugestão, quando eu desenvolvi um trabalho, e também já trabalhei com clínica de drogaditos, tá, gente? Uma das coisas mais fundamentais era a hora do almoço e o tipo de conversa que seria direcionada nesse banquete. Então, os hábitos alimentares,
o que vocês aí, né, Vitor e Thalita, né, que vão lá produzir essas guloseimas gostosas, essa ceia, né, para eles, a importância disso é muito grande. Sabe, poder falar do alimento, poder saciar a fome de todos e, assim, ter o prazer de dividir aquela mesa com eles. Ali nós já estamos trabalhando vários aspectos sociais. Primeiro, o cuidado com o corpo, alimentação saudável, a interação e, na hora da refeição, que é sagrada, não pode se deixar que nenhum faça dissimulação, que tenha respeito ao ato alimentar. E aí também tem a questão do vestuário, tem a questão da disposição de cada um na mesa, pode até parecer assim, meio bobo, entre aspas, mas são coisas seríssimas. Inclusive, né, Maite, Não, é muito importante. Você vai trabalhar a autoimagem, sabe? A etiqueta, o sentar na mesa, o saborear a comida, a troca de informações. Informação. Então, isso aí, quando nós formos ver Totem Tabu, é interessante que Freud faz um estudo muito aprofundado e até relacionado, inclusive, à Santa Ceia, né? Como é importante a gente fazer a devoração do pai totêmico. Gente, a família dos anos 60... Ô, Sérgio, mas na escola eu almoço com as crianças também. Isso, é muito importante. Porque eu sou coordenadora do período integral, eu almoço com eles também. Sim. Sabe? Isso é muito importante, Maite. E, inclusive, mostrar o trabalho que é fazer uma comida. Quem faz a comida, ele vai agradar. Gente, olha que coisa importantíssima. Ele vai agradar... Gente, me dá só um segundo, 1 minuto só. E já que eu volto, Poliana, vai batendo papo aí com o pessoal. Vou. Um minutinho. Aqui, isso a gente faz lá na clínica, né, Vitor? O fato da gente comer com os meninos na mesa tem uma importância social, como o Sérgio falou, muito bacana, porque essa troca de informação com eles é interessante. Está ouvindo? Inclusive, em relação... Tá ouvindo? A gente também tem um projeto lá na escola para o não desperdício, né? Então, é muito legal. E tem uns alunos que supervisionam isso. E a gente pode conversar, mas tem um momento que não pode ser, o barulho não pode ser muito grande, né? De todas as crianças na cantina. Mas é um momento, assim, é muito bom, né? Eu gosto, estou sentindo falta demais. Se você observar, é o momento que o sujeito ele está, sabe o quê? Entregue. É tão interessante que o momento da refeição, ele está tão entregue. Ô, Vitor, o que você está arrumando com esse telefone, hein, Vitor? Está descarregando. Esse momento que aquele sujeito está na mesa, ele está entregue por completo. Se você observar, ele está ali, ele está desarmado. E é nesse momento que você consegue perceber várias coisas desse sujeito. Às vezes você percebe que ele está mais desenvolto, às vezes percebe que ele está mais frio, mais distante. Né? Não sei se vocês já perceberam isso, Thalita e Vitor, lá na clínica. Já prestaram atenção nisso? Tem dia que, às vezes, que é mais solto, mais comunicativo, tem dia que ele está mais embotado, está mais introvertido. Tem dia que ele está assim. Eu estou dando aula aqui. Um abraço. Mas é só de fala, pesquisa de clima. Ô, Vitor,
Vitor, fala mais alto, faz favor. Eu não estou te escutando direito. Poliana, como que muda? Tá escutando? Sim, agora está jóia. Estou te escutando. Em nutrição, a gente chega a fazer as pesquisas de clima para poder verificar como é que está a nossa comensalidade, né? Para ver a aceitação do cardápio, ver como é que está aquele período de entrosamento. Até mesmo em momentos onde a gente faz realmente a tentativa de desaproximar os sujeitos para que o tempo do refeitório reduza. Então, até isso é pensando, né? Então, na clínica, a gente começou a fazer até alteração do cardápio de uma perspectiva mais afetiva, né? Sim. Uma vez que o sujeito ele fica distanciado da sua casa por 9 meses, Sim. ele fica totalmente sem ter seu link ali com seus parentes, com seus amigos. Sim. Então, a gente começou a trazer isso para que ele se sinta mais acolhido. Sim. E olha que ritual. A ceia é um ritual. Se a gente pensar na Santa Ceia, a sacada de Jesus foi muito grande. Ele, inclusive, dá um corte, uma paralisação no canibalismo. Porque, ao ele transformar a hóstia no corpo e o vinho no sangue, ao comer o pão, você estará comendo a minha carne. Ao beber o vinho, você estará bebendo o meu sangue. Vai praticamente abrir um novo espaço para o término do canibalismo, que os nossos ancestrais daquela época tinham a tendência de que, quando um guerreiro matava um outro guerreiro mais forte, ele tinha por praxe comer e beber o sangue dele, o coração e o sangue. Ele incorporaria e ele seria mais forte ainda. Gente, a psicanálise é fantástica, fantástica. Então, ao vocês estarem fazendo a ceia, servindo a ceia, entre aspas, eles vão estar canibalizando vocês. Eles vão estar incorporando vocês. E vocês serão, daqui para frente, ícones, avatar na vida deles. Então, a importância do comprometimento do caráter de vocês para esses jovens são imensos. Vocês são, como é que eu diria assim, o farol para eles. Então, toda aquela falta de educação que eles tiveram durante a fase da primeira infância, tá? Eles vão estar reaprendendo como bebezinhos. Ou seja, vocês vão ser os pais totêmicos deles. Então, eles vão estar sentando à mesa com vocês colocando ordem, tempo, que uma das coisas que os ansiosos e adictos, eles não sabem fazer, é lidar com a temporalidade. A gente vê isso muito claramente lá na clínica. Né? A gente vê isso muito claramente. Ou seja, eles têm que aprender a quê? A ter tempo para comer. É igual uma criancinha que vai para o jardim de infância. Aí a tia é que manda. Agora é hora, agora não pode merendar. Agora é a hora do recreio. Agora é a hora de dormir. Agora é a hora de dançar. Oi, Maite. Hora de brincar, né? É o dia de trazer o brinquedo, não é isso? Então, quer dizer, vocês estão fazendo toda uma educação com os drogados. Inclusive, a gente viu a necessidade de testar muitas coisas mesmo. Fala mais alto, Thalita, por favor. Inclusive, a gente viu a necessidade de... Agora apagou de vez o som. Tem que chegar mais perto. Está dando para ouvir? Agora deu. Estou falando que a gente pensou mesmo em trazer coisas para eles. Alô, ô Thalita. Oi? Vocês não têm o fone aí, não? Mais fácil, põe um fone para a gente escutar melhor. Tem, não? Porque não está dando para ouvir, não. Não.
Vocês me desculpem hoje, mas eu estou com essa tosse, sabe? Estou fazendo tratamento para as cordas vocais, está descamando muito. Chama-se doença profissional, né? 30 anos falando, né? Igual papagaio. Né? Aí Né? cansa. Ô, Sérgio, você já olhou se isso não é uma alergia, um tipo de alergia? Não. Isso é próprio do cansaço e do afastamento. Então, a secreção ela desce sem ter, como é que chama? Pressão para que ela possa escoar. Tá? Ah, tá. Aí ela desce no canal contrário. Aí dá essa coceira, né? Essa irritação. Coça, irrita, essa posição. Eu tive que usar uma época, eu estava igual você, eu tive que usar pastilha, e depois eu tive que fazer um tratamento fazendo coisa com fonoaudióloga, e foi uma luta. Né? Eu já estou fazendo o tal do Gigi, Jojó, isso mesmo. Para fortalecer. Né? Exatamente. E tomar no remédio também. Então, por aí vocês verem como a psicanálise e sociologia é importantíssimo a gente ter muita informação sobre ela para que nós possamos trabalhar com os nossos analisandos, dando eles um norte dentro da clínica. É o que a Thalita ia falar, né? Isso, Thalita, que você ia falar? Tá dando para ouvir agora? Melhorou? Agora melhorou. Melhorou? Ótimo, a gente colocou o fone. É o que a gente estava falando, que a gente está tentando trazer um pouco disso para eles lá, porque a gente vê que eles chegam com essas coisas meio que da primeira infância que parece que eles perderam. Eles gritam demais, eles não sabem aquela coisa de assim, oi, por favor, posso isso, posso aquilo, não. Fulano, ciclano, só gritando, e N outras coisas que a gente aprende no primário, né? Tudo aos berros, não é? Então, a gente vê, é quase que uma criancinha de 4 anos, que eu falei ainda há pouco, que você frustra ela, ela reage com pirraça. Grita, esperneia, bate, cospe e outras cositas más, né? Que os adultos têm mais assim, perspicácia para poder agredir o outro. E isso traz conflitos dentro da clínica, dentro do grupo. É muito, não é pouco, não. Eles elegem um bode expiatório, né? E não é isso? Elegem um bode expiatório, que no caso lá é o Gustavo, né? Não sei se vocês concordam. Concordo. Né? O bode expiatório é sempre o Gustavo, ele é chato mesmo, assim. Aí começa, né? Aí começa aquela coisa, né? Eles elegem aquele bode expiatório, tem sempre um porta-voz no grupo, e esse porta-voz, às vezes é até o Gustavo mesmo que faz esse campo, essa coisa, esses dois papéis, e aí vira aquele conflito todo que a gente vê, fica aquela confusão toda, e aquela demanda o tempo todo, doutora, doutor, doutora, doutora, doutor, o tempo todo. Assim, é quase uma criancinha naquela fase. Isso. Ô mãe, ô mãe, ô mãe. Isso. Ô mãe. Nossa, é muito, é isso. Total. É isso mesmo, Ô pai. Então, vocês estão com pessoas lá de 15, 20, sei lá quantos anos, pouco importa, mas vocês estão vendo, assim, uma criança de 4 anos na frente de vocês. Fato. Pirracenta, caprichosos, dissimulados, não é? Então, nós temos que nos preparar muito para olhar para eles não como adulto. E não adianta cobrar a postura de adulto. Porque aí a gente vai repetir o que papai e mamãe fez. Porque a criação no Brasil ela tem 2 extremos, ela é bipolar, vamos brincar assim. No primeiro momento, é muita paparicação, e os pais, eles educam de acordo com o estado emocional deles. Não é assim? Aí, depois de uma certa idade, eles querem espremer o caboclo. Seu vagabundo, você não estuda, você só me dá prejuízo, eu tenho que pagar aula particular, você só toma bomba, você não trabalha, você é um peso para mim. Então, quer dizer, aquele que um dia
foi tão paparicado, hoje ele é detonado, exprimido por essas relações educacionais desequilibradas. E outra coisa muito importante, e a Maitê deve ver muito isso lá na escola, existe um estudo dentro da ciência da língua portuguesa que chama filologia. O estudo da filologia é o peso das palavras. Como que você usa uma palavra e essa palavra vai cravar no psiquismo dessa pessoa. Eu diria quase que seria, diria não, é um imprintment, ou seja, vai imprimir nela. Exemplo clássico. Uma vez, eu atendendo uma senhora, e ela me ligou desesperada pedindo uma sessão extra. Não, eu falei, tem tal hora, pode chegar aqui no consultório, tal horário. Beleza, ela chegou. Mas a mulher chegou tão assim, alvoroçada. Olha para vocês verem o perigo o perigo que nós temos que ter, o cuidado com as palavras. Eu virei para ela e falei assim, ô fulana, você está me parecendo muito perdida. Ah, para quê? Essa mulher me chegou de tudo quanto é nome, porque eu sou igual a minha mãe. Aí eu tive que escutar, né? Esperei ela a desabafar. Eu falei assim, mas como assim? A minha mãe, quando eu era jovem, ela falava que quando eu crescesse, eu ia ser uma perdida. Mas perdida no sentido pejorativo. E naquele dia, ela tinha 2 celulares, né? Um para o marido e um para o amante. Ela inverteu, deixou o celular do amante em casa e levou do marido. E aí o marido pegou. A mulher entrou em pânico. Ou seja, vira o peso de uma palavra. Quando você crescer, você vai ser uma perdida. Então, a palavra na educação é perigosa, importante demais. Exemplo, tem pais que falam assim, você vai ser um burro puxador de carroça. Você não vai dar nada na vida, não é assim? Você não estuda, você não dá conta das suas coisas. Então, essas palavras em determinadas idades que a criança escuta é um peso muito grande a ponto de abrir Só um minutinho, gente, só despedir de uma pessoa aqui. Só um minuto. Oi, Sandra. Já foi? Um abraço. Tchau. Não. Ligue sim. Um abração. Obrigado. Até já. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Muito cuidado. Então, a gente vê pessoas, assim, por muito pouco, partirem da passagem ao ato. Vocês lembram um filme eu acho que era meio de comédia, meio científico, chamava De Volta ao Futuro? Aquele cara que era pequenininho, que trabalhava com o professor, aí quando chamava ele de fracote, o cara pequenininho virava um gigante, ele queria bater em todo mundo. Então, olha para vocês verem, dependendo do jeito que nós somos tratados, a gente passa, a gente vira um incrível Hulk. Gente, olha também, a questão de linguagem mudou muito. Na minha época de rapaz, nos anos 70, chamar uma pessoa de filha da puta era assim, ia dar briga de verdade, ia dar briga para valer. Hoje, filha da puta virou cumprimento. Você já viu? Filha da puta, ei, beleza. Então, quer dizer, a linguagem muda. E um cara que estudou muito a linguagem foi Eric Fromm, e também um francês chamado Ferdinand Saussure. A linguagem é o instrumento de primeira linha, de primeiro quilate para nós humanos. Por isso que nós somos diferentes dos animais. Nós pensamos,
nós temos que escutar, inputs, retroalimentação, temos que desenvolver durante a fase acadêmica enzimas psicológicas para a gente que possa entender. Aí sim nós vamos dar uma resposta. E a psicanálise, ela trabalha o tempo todo com a linguagem, né? Nosso simbólico é construído todo a partir dessa questão da linguagem. Quer dizer, tudo que eu vou trabalhar na clínica vem a partir daquilo que o outro traz para mim. Sim. Porque é ali, quando ele vai falando, ele vai soltando o que ele pensa a respeito dele, é o inconsciente dele que vem trazendo isso, né? Então, isso é importante para a gente, essa linguagem para a gente ela é muito importante. Né? O peso que a linguagem tem, ela produz na psicanálise é muito desse lugar, né? Do que você está falando aí. Isso. Porque, até para que entenda, a gente veja o inconsciente se comunicando, exatamente, ele precisa da consciência, ele precisa da linguagem. Então, exatamente. O inconsciente ele se estrutura na linguagem. E, muitas vezes, eles fazem caricaturas, né? Quando a gente não percebe que nós temos que esvaziar o nosso inconsciente, tirar a negatividade de dentro dele, vamos usar essa expressão aqui, as energias negativas, ele, de repente, ele joga para fora. De que maneira? Atos falhos. Sabe aquele dia que você chega e dá assim, em vez de dar bom dia, você dá assim, boa noite, gente. Cadê o Vitor? Outro dia eu falei ato falho lá. Ô, Vitor, isso é ato falho, entendeu? Agora que às vezes eu brinco com a Olivia fala ato falho, hein, Poli? É isso aí que a gente fala, fica brincando. Sérgio, uma pergunta. Quando você fala enzima psicológica, é do termo enzima mesmo? É do enzima mesmo? É porque, tipo, só para poder ver se eu consigo compreender. Sim, é metafórico, né? Mas vem de enzima, né? O que são as enzimas, não é isso? Elas vêm para juntar e degradar aquela macromolécula, não é isso? Então, sim, tem gente que recebe assim, uma informação muito e ela não dá conta de digerir. Então, por isso que eu criei a metáfora, né? Tem pessoas que não têm enzimas psicológicas, sabe? Entendi. É igual aí nós podemos pensar até na questão do metabolismo, né? Metabolismo retardado, né? Então, a pessoa come e pode até engordar mais, não é isso? Porque custa digerir, né? É eu na vida. Mas eu acho que o seu caso, viu, Poliana? É mais acelerado. Não, meu metabolismo é devagar, quase parando. Tá vendo? Então, Sérgio, oi. Eu vou te pedir que você tenha um pouco de paciência com a gente, porque na nutrição nós não temos muito essa questão de saúde mental. Nós somos literalmente de cálculos, entendeu? Totalmente biologicistas. Então, tenha paciência e nos explique. Vitor, nós vamos conviver aqui um tempo, você vai ver que eu me sinto assim, um educador de mão cheia. Uma das coisas que eu mais sei ter e gosto de ter quando eu estou transmitindo um seminário é ter a paciência. Por isso que eu não gosto de termo aula. Eu prefiro o termo seminário, que vem do latim de inseminar. Então, eu estou jogando uma sementinha dentro de cada cabecinha. E tenho certeza que a gente vai tratar esse terreno, a gente vai fazer esse plantio e nós vamos colher muitos frutos. Tá? Agora, fruto é produto de trabalho. E trabalho significa tempo. Tá? Uma das coisas que eu mais trabalho é comigo e com os outros é o tempo. Nós não temos que... O nosso tempo interno é diferente desse tempo linear que a gente aprendeu. 1 dia, 2 dias, você tem que estudar, fazer 4, 5 matérias de peso tal para você formar rápido. Não. Nós temos que apreender.
e apreender parte do hold, do amor, da ideologia. Então, nós vamos fazer mais do que um curso, nós vamos fazer uma residência. Tá bom? Gostei. Gostei. Muito bom. Vai? Falei com vocês que vocês iam gostar, vocês iam ficar meio Pois é, perdidos, estamos mas vocês iam chocados. gostar. Mas o primeiro momento é assim mesmo. Vamos dizer assim, a psicanálise significa maternagem. Então, mamãe vai estar cuidando dos filhinhos. Pode ter certeza. Tá joia? Vamos voltar lá para a tela lá. Vamos voltar lá. Poliana, lê para nós. Eu vou descansar minha voz um pouquinho, gente, que hoje eu já fiz 3 supervisão, então estou meio que com a voz assim, cansada. Pode ler, faça favor. A realidade, diz Schopenhauer, é que as mais das vezes a vida nada mais é do que a luta contínua pela existência com a certeza de derrota final. A vida é necessidade e dor. Se a necessidade é satisfeita, então mergulha na saciedade do tédio. Então, viram aí, da mesma linha de Schopenhauer, um grande poeta inglês, né? Eu gosto muito, já li muitos contos dele, eu acho ele muito bacana. Ele, inclusive, foi até preso, né? por rebeldia, por assumir a homossexualidade dele em 1700 e pouco, né? Agora me faltou, gente, hoje eu estou meio já cansado, eu já estou esquecendo aqui o nome das pessoas, né? Oscar Wilde, tá? Oscar Wilde, assim, para mim, foi um dos grandes poetas, tanto ele na Inglaterra e Edgar Allan Poe nos Estados Unidos, vale a pena. Edgar ele tem um conto chamado A Máscara Vermelha. Ali a gente vê assim, uma noção, uma lição, uma noção do que é sociedade. Depois eu vou, mas vocês podem encontrar este conto aí no Google, chama Máscara Vermelha. Rapidamente, vocês têm ideia, era assim, uma colônia, um clã lá na China. E esse clã era muito rico, produzia muito, tinha comida à vontade para todo mundo, e o príncipe desse clã, ele tratava muito bem os súditos dele, né? E os súditos faziam tudo por ele, tá? Os impostos eram cobrados de acordo com a medida, não tinha exploração do povo desse príncipe. Um dia, ele ia inaugurar o castelo de férias dele e começou a acontecer um zum de uma doença nova nesse povoado, onde as pessoas morriam em poucas horas, 48 horas. A pessoa começava a suar sangue, né? Por isso que chama A Máscara Vermelha, tá? O conto. Muito bem, ele correu, ele separou 1.500 pessoas, as concubinas, os amigos, e mandou levar um estoque de comida para dentro desse castelo que ele havia construído e mandou lacrar o castelo. E ele, com medo de contaminar, o povo gritando, pedindo ajuda, ele lacrou o castelo e não deixava ninguém entrar. Muito bem, uma noite, numa festa deles, uma festa de orgia, aquela confusão toda, uma das concubinas a grita, e todo mundo olha para ela, ela passa a mão no rosto e vê que ela estava suando sangue. E aí eles tinham lacrado tanto bem o castelo que a morte chegou para todos, a ruína chegou para todos. Então, moral da história, quando a gente se encastela e encastela as pessoas junto com a gente vai estar disseminando a morte. Então, quando a gente não dá ao filho a oportunidade
de viver em sociedade, viver com os coleguinhas, viver com os professores, com os tios, nós estamos condenando a eles a morte psíquica. Então, a anedonia é um componente, é uma comorbidade seríssima das pessoas que sentem falta de prazer na vida. Ou seja, nada mais traz prazer. Então, Como que chama? Anedonia? Anedonia. Tá? Tá bom. É uma comorbidade que pode entrar, inclusive, nas depressões profundas. Então, o que nós temos que trabalhar, às vezes, gente, não é a depressão, é o dar sentido à vida. E a maior parte dos adictos, vocês veem que eles estão passando por esse momento. Eles não sentem prazer em nada. A autoimagem, eles andam desleixados, roupa suja, tênis fedorento, até a autoimagem do corpo deles é nula. Então, tem que haver esse trabalho também de autoimagem, os horários, horário para dormir, horário para acordar. Eles viram verdadeiros bebezinhos. Sabe quando o bebê troca o horário da noite pelo dia? Ele dorme o dia e deixa todo mundo sem dormir à noite. E gente... por isso a importância do ritual aí, né, Sérgio? Por isso a importância do cumprimento das regras ali, de horários, de coisas que são impostas para eles, né? Sim, sim. É importantíssimo. Importantíssimo. Tá? O perder o gosto pela vida, eu vou mandar até um texto daqui a pouco para vocês sobre isso, tá? Sobre essa questão do perder o prazer pela vida, tá? Explicando o que é anedonia. Muito bem. Para vocês verem, a visão psicanalítica, ela entra em rota de colisão com o pensamento psiquiátrico, que eles vão achar que é baixa de oxitocina, serotonina, acetilcolina, há uma inversão dos neurotransmissores, o cortisol, tá? Então, aquele estado de prontidão para, capacidade volitiva para pensar, ela vai ser degradada. Na realidade, não é isso. Claro que sim, precisa do tratamento farmacológico, claro que eu sei que precisa, mas precisa muito mais do que isso. Precisa criar um estado de volição, um estado de prontidão para. Então, nós sabemos disso, que para a gente ter um bom dia de trabalho, de alegria, de vontade de trabalhar, nós temos que ter uma boa noite de sono. Isso se dá através do quê? Do equilíbrio dos neurotransmissores. Porque quando a melatonina está atingindo o pico alto, ali por volta das 15 horas, começa a aparecer aquela sensação de letargia, de sonolência, ou seja, nós estamos desturbinando para quando chegar mais à noite a gente dormir. Ao chegar esse horário ali de umas 18, 19 horas, as ondas alfas vão estar em ação. E aí o indivíduo vai ter uma noite equilibrada de sono. Ali por volta das 3 da manhã, o cortisol vai estar pegando o pico máximo, ou seja, ele vai estar com estado de prontidão para. E aí as ondas betas vão estar presentes. E a onda da inteligência, para ela estar presente, ela precisa de uma onda beta forte, equilibrada. Aí aparece a onda kappa, que é a onda que faz a gente pensar,
raciocinar, não entrar em surtos ou em supitações sem sentido. Muito bem. Os adictos não estão todos descontrolados? Então, a presença da onda teta, que é a onda da frustração, da raiva, ela está sempre presente. E ela dispara o nível de angústia, elevando o nível de ansiedade. Ou seja, ansiedade é químico, angústia é da alma, emocional. Então, uma desregulada eleva o pico da outra. Então, como é só tratar? Medicamentosamente, não. Nós temos que fazer todo aquele trabalho de maternagem. Agora é hora de almoçar. Aqui na mesa nós vamos saborear essa ceia, vamos ter conversas amenas, gostosas. Agora está na hora de descansar, agora está na hora de fazer as suas atividades, a hora do lazer e a hora do dormir. É praticamente um condicionamento behaviorista, mas é trabalhado pela tomada de consciência. Porque isso é bom para mim. Agora eu sou feliz em viver. Agora eu quero fazer algo para mim. Então, é lento. É um processo de transformação. Esses lugares que trabalham a revolução não dá certo. Revolução tem um custo alto. Transformação é lento. É dia após dia. É tomada de consciência. É a autoimagem. É o prazer de sentar naquela mesa. E depois poder até cantar a música do Sérgio Bittencourt, né? Naquela mesa estão faltando eles, e as saudades deles estão batendo em mim. Aí eles vão lá te visitar. É verdade. Então, a introjeção da figura protetora materna e paterna, ela é importantíssima, porque não foi feito isso na idade certa. Ok? Thalita, lê para nós, por favor. Está dando para ler? Está fechado o microfone. Espero não gritar mais. Cara, as câmeras estão abertas. Ela lê a próxima. Ai, meu Deus. Está dando para ouvir? Agora sim. Chega mais perto do fone. Deu? Então, vou ler. Aí. Qual o efeito da alienação sobre a saúde mental? A resposta depende, naturalmente, do que se entenda por saúde. Se significa que o homem pode desempenhar sua função social, dedicar-se à produção e reproduzir-se, é indubitável que o homem alienado pode ser um homem sadio. Ok. Maitê, lê a próxima. Lê para nós, Vitor. Leio. Eu? Pode ler, Vitor. Naturalmente, os conceitos de saúde e enfermidade são os produtos do homem, que os formulam e, portanto, da cultura que os vivem em que vivem esses homens. Está vendo? Os psiquiatras... Só um minutinho, Vitor. Vocês viram aí? Naturalmente, o conceito de saúde e doença são produtos dos homens. Eu não concordo com o que você está fazendo e eu tenho poder, igual foi nos anos 70, eu falo que você está doente. Continua a leitura, Vitor.
da saúde. Os psiquiatras alienados definirão a saúde mental como o faria uma personalidade alienada e, em consequência, consideram sadios o que podem considerar enfermos do ponto de vista do humanismo normativo. Ô, gente, quem lembra e quem viu aquele filme brasileiro Bicho de Sete Cabeças? Quem lembra o quê, perdão? Do filme Bicho de Sete Cabeças. Um filme brasileiro. Eu não. Sobre a psiquiatria no Brasil. Já ouvi falar, mas não assisti, não. Ô, gente, É uma crítica, né, à questão da saúde mental. Sim. Inclusive, esse filme ele foi produzido por um contemporâneo meu de faculdade. Nós estudamos junto, eu e o Alvécio Raton, aquele que fez o Menino Maluquinho também, tá? Esse Bicho de Sete Cabeças, ele mostra assim, os diretores dos hospitais falando assim, vamos passar ali debaixo do viaduto, que nós temos X leitos aqui em aberto, para pegar eles e internar eles aqui para poder ganhar o dinheiro do INSS, do Ministério da Saúde. E, gente, o tipo de tratamento que os caras faziam, choque elétrico, dava choque elétrico coletivo. Ô, gente, nos anos 70, final dos anos 70, o choque elétrico no Raul Soares era coletivo. Eles jogavam água no chão, deitavam os internos, amarravam, a enfermeira vinha, enfiava uma tala para ele não enrolar a língua, e o outro enfermeiro vinha dando choque elétrico assim, coletivamente. Era uma coisa absurda. O tratamento psiquiátrico no Brasil foi absurdo. Tivemos que receber a visita de um italiano, que ele começou a vir para o Brasil em 72, um psiquiatra chamado Franco Basaglia. O Basaglia, ele vem para transformar, junto com Chico Ferramenta, que era do PT, líder assim, do Partido dos Trabalhadores, ele vem transformar o tratamento manicomial. Inclusive, saiu várias reportagens no estado de Minas chamado Nos Porões da Loucura. Tem até livros, né? Tem um livro, tem uma peça de teatro, todo ano é apresentado por conta dessa segregação que ela é proibida. Ela é proibidíssima. Inclusive, eu vou mandar até o link para vocês de que quando o Elvésio começou a visitar Barbacena, e assim, os relatos, o filme, o documentário que ele fez, era assim, era da dó. Ali, desculpa a expressão, ali era um depósito de lixo humano. Desculpa, é duro, é pesado. A gente morriam de frio, de fome, de sujeira. Eles enterravam nus, igual Auschwitz. Veio um sociólogo, eu esqueci o nome dele, europeu aqui, e ele tinha feito um estudo em Auschwitz. Ele falou que a Barbacena era pior do que o campo de concentração nazista. Eles enterravam os mortos em valas, 7, 8, 9, tudo nus. As pessoas bebiam até água de esgoto, porque não tinham água potável para beber. Eu vou mandar o documentário para vocês, tá? Muito bem. Então, aqui, ó, a primeira organograma das doenças mentais foi desenvolvida por Sigmund Freud, ok? Que ficou grande. Então, esse EI aqui é o psicanalista que eu falei com vocês, Henri, tá? Então, o Freud fez essas subdivisões, as neuroses, neurose de angústia, a neurose de histeria, quem desenvolveu e
a quantificou e qualificou melhor foi Henri A. Neuroses fóbicas, neuroses depressivas e neuroses compulsivas, obsessivas compulsivas. E aí vem as subdivisões, os reinos das parafilias, as perversões. Dentro dessas perversões tem muitas subdivisões que não cabem a nós, tá? Elas são diretamente estudadas e tratadas pelos psiquiatras forenses. As bestialidades, zoofilia, pedofilia e por aí vai, tá? Não tem esse tipo, os psicopatas, esse tipo de pessoas não têm tratamento, tá? A verdade é essa, trancar e jogar a chave fora. Tá? Inclusive, depois, um dia que a gente tiver uma aula presencial, eu vou levar para vocês um caso clínico de um serial killer, onde eu fui perito nesse caso. Vocês lembram da morte das universitárias lá na Federal, entre 2002 e 2004, que morreram 17 moças? Eu lembro. Pois é, eu fui perito desse caso, tá? Então, nós fizemos um estudo que ajudou a prender esse serial killer. Gente, esse moço tinha 24 anos, era estudante da própria universidade. E o doutor Edson, da homicídio, tinha prendido outro cara, e, inclusive, ele foi afastado do caso, foi um escândalo em Belo Horizonte, não é? Então, eu tenho aquilo que eu posso mostrar, eu tenho um vasto arquivo, e eu vou mostrar para vocês que esse campo das parafilias, essas pessoas não têm tratamento. Tá? E as psicoses. Dentro das psicoses, nós temos várias subdivisões. Afecções narcísicas, hipocondria e dois tipos de esquizofrenia que nós podemos tratar, tá? Que é a psicanálise tem instrumento, ferramenta para isso. As esquizoides e as insidiosas, tá? As outras é tratada pela psiquiatria e apenas de forma medicamentosa, ok? Maitê, lê para nós, fazendo favor. Assim, Sullivan chamou o ponto de vista da existência de uma só personalidade de ilusão da individualidade única. Igualmente clara é a influência do pensamento alienado em sua formulação das necessidades fundamentais do homem, que, segundo ele, são... acho que eu pulei aqui. Não, pulou, não. Segundo ele... Agora é essa aí. São os 3 critérios... Para continuar? Sim, pode continuar. Que, segundo ele, são os 3 critérios de saúde mental aqui postulados por Sullivan, têm aceitação muito generalizada. O homem livre é por necessidade inseguro. Lembra que o homem que pensa... Vocês? O homem livre é um homem seguro. Pode continuar, Maitê. O homem que pensa é por necessidade indeciso. O homem moderno está essencialmente só, tem que manter-se sobre seus próprios pés e valer-se de si mesmo. Só pode atingir uma sensação de segurança desenvolvendo a entidade única e particular que é ele, até um ponto em que possa verdadeiramente dizer: eu sou eu. Então, assim, Sullivan foi fantástico, tá? Ele ainda é vivo, mas já está bem velhinho. Ele foi um teórico, um clínico assim fenomenal, tá? Ele percebeu, ele se dedicou à vida dele, ele foi aluno de Erich Fromm, tá? Estudou muito e ele percebia que a maior parte das doenças mentais não eram só causadas por questões familiares,
mas sim mais sociais. Porque quando a gente é entregue à sociedade, tanto a igreja quanto a escola, ela teria como premissa básica evitar e educar as questões de disputas, por exemplo, brincadeiras sacanas, como os bullying. Então, nós tivemos que esperar muito tempo para vir as leis. Não é? Ou seja, olha a dificuldade da pessoa. Mal criado na célula familiar e ainda um desvalido na sociedade. Então, quantos de nós, na infância, não passou por bullying, não passamos por humilhação? Não é verdade, gente? Então, vamos avançando. A pessoa alienada tenta, contudo, resolver o problema de modo diverso, isto é, pela conformidade. Sente-se segura por ser o mais semelhante possível aos demais. Então, por isso que a maior parte dos indivíduos na sociedade, eles são estereótipos. Eu vou pintar meu cabelo de azul. Todo mundo pinta de azul. Eu vou rasgar o bolso da camisa e deixar ele de qualquer jeito. Então, eu prefiro estar aceito no grupo do que ser mal visto. Então, eu paro até de pensar, porque eu vou ter alguém que pense por mim. Gente, isso já começa na infância. Alguém já brincou aqui de você vai fazer tudo que seu mestre mandar na infância? Falava assim, boca de fogo, não sei o quê. Você vai ter que fazer tudo que seu mestre mandar. Você já era preparado para, quando crescer, escutar as pessoas, os mestres, o chefe, o político, o pastor, o padre. Então, você vai fazer o chefe, tudo que o mestre mandar. Então, a gente já era preparado para isso. A maior parte dos contos de fadas, né? Quem escreveu foi um francês, La Fontaine. La Fontaine, eu fiz um estudo da vida dele. La Fontaine era um homem rico, da alta sociedade. O pai era cobrador de tributo. E ele era um historiador. Não tem problema, não. Eu uso historinhas. E o pai percebeu que aquilo era o melhor jeito de educar as futuras crianças para serem servas do rei. Então, o conto da cigarra que cantava e a formiga que trabalhava. La Fontaine. A galinha dos ovos de ouro. La Fontaine. Então, gente, a nobreza, os políticos, eles sempre destacaram. E aí eu vou citar uma frase de um grande filósofo e jornalista americano chamado Churchill. Ele fala assim, ele escreveu assim, precisamos estudar, sabe por quê? Porque nós corremos um grande risco de acreditar nas pessoas que estudam. Então, a gente não pode aceitar tudo muito fácil, não, gente. Viu a questão do âncora? Não é verdade? O seu objetivo supremo é ser aprovado pelos demais. E seu maior medo é o que possa não ser aprovado. Então, todos nós buscamos o quê? Aprovação. Da onde? Desde criancinha. Você faz uma malcriação, aí sua mãe fala assim, eu não gosto mais de você, menino chato. Aí, daqui uns minutinhos, você vem assim, mãe, me ama, por favor, fala que eu sou seu filho. Então, as mães, tinha mães que era
pedagógicas demais, né? Sacana em excesso. Você vai ver, vou jogar uma praga no você. Praga de mãe não falha. Então, os meninos ficavam tudo com medo, né? Então, era assim, os mais rebeldes eram os que iam ser mais livres na vida, né? Ah, Deus. Então, vamos lá. Ô, gente, vamos fechar aqui nessa próxima lâmina e aí nós vamos encontrar daqui a 15 dias, tá ok? Então, vamos lá. O sentimento de identificação e fusão e com o mundo, o sentimento oceânico, que é a essência da experiência religiosa e especialmente da experiência mística, e é interpretada por Freud como uma agressão a um estado Pedro, obrigado, tá? primário de narcisismo unitário. O que Freud quis dizer com isso aqui? Então, quando o Freud ele se correspondeu muito tempo com um pastor evangélico chamado Oscar Pfister, e eles trataram muito dessa questão de educação dos jovens, principalmente as questões de educação religiosa de uma forma, de uma égide muito pesada. Então, usar o nome de Deus para aterrorizar as pessoas. Mamãe está saindo, mas Papai do Céu está vendo tudo que você está fazendo. E quando eu chegar, eu sei que vocês fizeram coisa errada. Então, aí os meninos aprontam na falta do pai, da mãe, faz aquela bagunça gostosa dentro de casa. Aí, se eles quebram alguma coisa, ou desorganizam muito e não conseguem pôr em ordem, claro que a mãe sabe. Na hora que eles chegam, ela já sabe até quem é, que é aquele que vai ficar todo encolhidinho, com cara de bobão, né? E é o que vai ter medo de entrar no coro. Então, Papai do Céu tudo vê. Por exemplo, nas questões de conhecimento corporal, nas questões de aprendizado masturbatório na primeira infância, pais e mães que assustam com o descobrimento da vida sexual, eles chamam aquilo de sujo, de pecado. E aí o menino, isso é uma vez, duas vezes, ele é humilhado, ele apanha. Aí toda vez que aquele menino começa a ter uma ereção e ele tenta segurar, já está se criando uma série de problemas patognomônicos nele. Quer dizer, ter ereção é pecado? Eu conhecer e brincar com meu filhinho ou com a minha pererequinha é pecado? Então, isso é curiosidade. Igual dois cachorrinhos brigam, igual dois gatinhos brigam, né? Brincam de brigar, as crianças estão ali aprendendo a conhecer o corpo e a sexualidade. Se a gente não coloca muita pressão e objetivo nessa educação como forma proibitória e até de castigo divino, essas crianças elas vão passando por essa fase assim naturalmente. Então, um caso clínico que eu vou contar aqui para a gente terminar nosso primeiro seminário. Muito bem. Um jovem chegou na minha clínica e ele tinha sintomas hipocondríacos muito grandes. A mãe dele, nos ensinamentos de higiene básica, ela batia muito, porque ele ia no banheiro, não lavava a mão, e aí ela falava assim, você vai ver, você vai pegar um bichinho que você mexeu na sua bunda, não limpou direito, vai pôr na boca, comer alguma coisa, e você vai passar mal, você vai para o hospital e pode até morrer. Por azar da criança, essa criança teve uma infecção, tá? E ela foi parar no hospital. O trauma dele morrer porque ele não lavava a mão
Era uma coisa assim terrível. Aí ele desenvolveu o quê? Uma compulsão a lavar a mão. Ô, gente, ele tinha que lavar a mão mais de 30 vezes ao dia. Vira o perigo das palavras? Porque qualquer criança está sujeita a uma infecção, uma doença infantil, não é verdade? E aí você fala assim, você não sabe limpar sua bunda, você não sabe limpar sua mão. Aí você vai pegar alguma coisa, pôr na mão, vai pegar um bichinho e pode ir para o hospital e morrer. Viu o trauma criado? Não é? Ok? Agora eu queria a participação de todos para que a gente possa encerrar aqui a primeira parte do seminário, tá ok? E aí o nosso O que dizer, né? A cara do Vitor e da Thalita, tipo assim, ó. Vocês estão assim. Hoje é O que eu estou 17, fazendo aqui? não, hoje é 18, não é isso? Eu tô em outro planeta. Eu tô Não, mas sendo. eu tô entendendo, tô achando maravilhoso, tô tentando colocar em perspectiva com as coisas que eu já entendo da minha vida e da vida de outras pessoas, né? Mas é isso, tá indo bem. A gente fica embasbacado, né? Como é que eu vivi isso tudo e sofro até hoje com bobeiras e não dei conta, e não dava conta. Ô, gente, eu sou suspeito para falar. A psicanálise, para mim, é mágica, tá? E as palavras são mágicas. Nós não temos estetoscópio, nós não temos nada. Linha de sutura, nós temos apenas a escuta e a palavra. E as palavras são mágicas, não é mesmo? As palavras transformam as pessoas. Tá bom? Vitor? Na mão de um bom profissional, então, você faz milagre mesmo. Isso. Vitor? Não, estou achando maravilhoso, assim, é um outro mundo se abrindo. Sim. É uma outra potencialidade a ser desenvolvida para poder realmente auxiliar o sujeito no consultório, porque conseguir ampliar a visão, realmente humanizar o processo, sabe? Dentro da clínica, que é uma coisa que na saúde nós ainda, pelo menos não na nutrição e com os profissionais médicos que a gente convive, ainda não é uma realidade. Não. A gente fala muito de humanização, mas não ocorre. Não ocorre. Inclusive, em 1995 para 96, houve uma discussão muito séria nas faculdades de medicina da implantação dos cursos de psicologia humana e psicologia social. Social, Ô, gente, os médicos mais antigos, desculpem, eram um verdadeiro cavalo. O cara não queria, não dava papo, não dava ideia, não dava carinho, eles queriam fazer e acontecer. Esse é o dono do poder, né, Poliana? Os donos do suposto saber, né? Do suposto saber, exatamente. Eles acham que eles são deuses, né? Aliás, eles têm quase certeza, né? É isso aí. Até o diagnóstico, né? A forma como era passada para as pessoas antigamente, né? Aí depois teve uma fase que não se falava tanto, né? Aí agora que eles estão assim tendo cuidado para falar. Se abrindo um pouquinho mais, mas com muito cuidado, né? Verdade. Ô, gente, do primeiro dia que se entra na faculdade, o cara já é assim esmerado, o cara já é talhado a ficar com a boca fechada, com medo de dar um diagnóstico e depois ter que sofrer um processo por causa daquele diagnóstico. Exatamente. Tá? E o médico que pouco fala é porque tem muito a esconder dele, que ele não tem competência. Fato. Tá? Ok? Gente, um abraço. Eu mando a próxima data, tá ok? Da nossa seminário. E é igual eu falei, não se matem de estudar, apenas leiam o material, tá joia? Que eu estou mandando para vocês, tá ok? E vamos que vamos. Nós vamos ficar fera, tá bom? Vamos lá, né? Vamos que vamos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço. Tchau, pessoal. Eu Boa noite. Tchau.
Depois eu vou Você quer assim. Eu estou gravando e vou disponibilizar o link para vocês possam rever as aulas, tá bom? Joia. Ótimo. Quanto mais se vê, mais se fica. Um abração. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Boa gente. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Maitê.